Saúdo as irmãs, com gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu me sinto feliz nessa manhã pela oportunidade de mais uma vez falar da palavra do nosso Deus. Eu pedi aqui agora pela manhã uma palavra ao Senhor, e o Senhor me deu uma palavra em 2 Crônicas, no capítulo 20, do verso 1 ao 22. É o texto base do que o Senhor colocou no meu coração. O versículo principal aqui de tema, vou usar o 2 Crônicas 20, 17, que diz assim: Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, postai-vos, ficai parados e vede o livramento do Senhor para convosco. Amém? E eu saúdo a todos com um bom dia abençoado na presença do Espírito Santo de Deus. E que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações nesta manhã. Que nesta manhã o nosso coração, ele esteja aberto para receber aquilo que Deus quer falar conosco. Não o que eu quero falar, mas aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Eu quero começar dizendo algo que talvez alguém precisa ouvir hoje. O Espírito Santo coloca ao meu coração assim: olha, você não chegou até aqui por acaso. Talvez você tenha chegado aqui nesta manhã carregando alguma preocupação que só Deus conhece. Você não contou para ninguém sobre essa preocupação, mas talvez só Deus conhece. Talvez você tenha chegado até aqui carregando algo assim muito intenso para você, mas para Deus, o que é intenso para você, o que é grande para você, o que é medo para você, nós declaramos nesta manhã a vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas por dentro existe aí uma batalha. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo que mesmo que exista uma situação na tua família, que você não sabe, como resolver. Talvez existe uma porta que você está tentando abrir há muito tempo que você não consiga. Mas hoje o céu está dizendo para você: ei, não tenha medo, não te preocupes. Porque quem é o dono da porta, quem é o dono da bênção, é o teu Pai, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, a raiz de Davi, o leão de Judá. Talvez você esteja cansada de lutar, porque nós mulheres, nós nos cansamos. É com filha, com marido, é com obra. Mas o Senhor está dizendo para você hoje: olha, você pode estar cansado de tentar, você pode estar cansada de lutar, mas a vitória já chegou. A vitória é tua pelo sangue de Jesus. Às vezes pode estar até cansado de orar e não está enxergando a resposta, mas a resposta vem nesta manhã, direto do trono de Deus, direto do céu. E nesta manhã, Deus manda te dizer: não tenha medo, esta peleja não é sua, esta peleja é minha, esta peleja não é tua, esta peleja é minha. E há momentos na vida em que Deus permite que nós cheguemos ao limite das nossas forças, para nós descobrirmos que a força que precisamos nunca esteve em nós, sempre esteve nele, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, a raiz de Davi. É exatamente isso que nós encontramos, Igreja de Jesus, em 2 Crônicas, no capítulo 20, essa oração de Josafá. O texto diz assim, olha, que chegou um dia que a notícia assustadora chegou para Josafá. Um grande exército vinha contra ele. Não era uma pequena dificuldade aquela, era uma grande dificuldade. Não era um pequeno problema aquele, era uma grande ameaça. E a Bíblia diz que Josafá teve medo. E sabe o que eu acho lindo nisso?
é que a Bíblia ela não esconde que Josafá teve medo. E muitas das vezes nós temos medo da situação, medo do que vai acontecer, medo do amanhã. Mas ainda que você esteja com medo de algo, o Senhor está dizendo para você: "Ei, entrega esse medo na palma das minhas mãos. Entrega essa preocupação na palma das minhas mãos. Porque Ele é poderoso para resolver esta situação." Josafá era rei, mas ele sentiu medo. E nós somos princesas de Cristo. Nós também sentimos medo, nós também sentimos o pavor. Mas o nosso Pai, o nosso Deus, o Todo-Poderoso está dizendo: "Ei, Josafá era um homem de Deus, mas sentiu medo. Você é uma mulher de Deus, você é uma princesa de Deus. Se levanta, olha para o céu, olha para o alto e veja a força que está vindo sobre a tua vida, sobre a tua história. O poder da glória de Deus será exaltado na tua vida, em nome do Senhor Jesus." Ele tinha autoridade, Josafá. Era um rei, mas sentiu medo. E isso nos ensina uma coisa: sentir medo não significa não ter fé. A questão é, o que fazemos quando sentimos medo? O que fazer quando sentirmos medo? E Josafá ele nos ensina, igreja, quando a notícia é grande demais, procure ao Senhor. Entregue nas mãos do Senhor. Segunda Crônicas, no capítulo 20, verso 3, igreja, vai dizer assim: "Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor." Olha que poderoso é isso. Josafá teve medo, mas ele se colocou a buscar ao Senhor. Ele não deixou que o medo governasse as decisões dele. Diz assim o texto, olha, vou ler aqui o 21. "Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: Olha, Josafá, uma grande multidão está vindo contra Judá. Do outro lado do Mar Morto, da Síria, eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Eu entendo que aqui eles estavam bem pertinho." E a palavra fala aqui no verso 3. Então, Josafá teve medo, mas ele decidiu buscar ao Senhor e proclamou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E quando nós buscamos socorro do céu, o socorro chega. Josafá buscou socorro e o socorro chegou. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Josafá, ele se pôs de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Olha só, olha a oração dele: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não é tu Deus que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Não há quem possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não a deste sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Olha a oração que ele fez. Ele transformou o medo dele em oração. Nesta manhã, o céu está dizendo para nós: transforme seus medos em oração. Ele poderia ter chamado soldados, ele poderia ter feito alianças, ele poderia ter tentado encontrar estratégia humana. E quantas vezes nós procuramos estratégias humanas? Mas o céu está dizendo: procure estratégia do céu, procura o céu. Aleluias. Mas antes de qualquer coisa, ele fez algo muito especial. Ele buscou ao Senhor. Tem gente que,
quando recebe uma notícia ruim, primeiro conta para todo mundo e depois que vai contar para Deus. Nós precisamos contar para Deus em primeiro lugar. Então ele buscou ao Senhor. E muitas das vezes, quando nós estamos de posse de uma notícia ruim, nós primeiro contamos para todo mundo. E depois que a gente vai contar para o Senhor. Josafá, ele fez diferente. Ele recebeu a notícia e correu para Deus. E nesta manhã eu quero perguntar para você: para onde você está correndo quando chega uma notícia ruim? Quando o problema aparece, você corre para quem? Para a ansiedade? Você corre para o desespero? Você corre para as pessoas? Ou você corre para Deus? Igreja, Deus está falando comigo nesta manhã. A palavra primeiro, ela corta aqui. Para onde você corre quando aparece o problema? Para a ansiedade, para o desespero, para as pessoas ou para Deus? Porque existe uma grande diferença enorme entre falar sobre o problema e colocar o problema diante de Deus. Oh, aleluia! Josafá, ele não negou aquele problema, ele não disse, não existe exército. Ele sabia que existia um grande exército, mas ele também sabia que Deus era maior do que aquele exército. Ei, irmãs, Deus, ele é maior do que esta situação. Deus, ele é maior do que este problema. Olha para o alto nesta manhã, de onde vem o teu socorro. O teu Deus é maior que esta situação. O teu Deus é maior do que este problema. Talvez você não pode mudar, você não possa mudar aquilo que está acontecendo. E com as nossas mãos é difícil mudar algo, nós não conseguimos. Mas você pode decidir onde vai colocar aquilo que está acontecendo. Josafá, ele fez uma oração que reconhecia quem é Deus. Josafá, ele começa a orar e observa essa oração dele. Ele não começa dizendo, Senhor, olha o tamanho do meu problema. Não. Ele começa assim. Ele começa reconhecendo o tamanho do Deus que ele servia e ele declara, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura tu não és Deus dos céus, pois tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir, aleluia. Que oração, igreja. Josafá está dizendo, Senhor, eu sei que existe um exército contra mim, mas antes de olhar para o exército, Senhor, eu vou olhar para ti. E é isso que a oração faz. A oração não diminuiu Deus, a oração de Josafá. Ela exaltou quem é Deus. Aleluia. A oração aumenta a nossa consciência de quem é Deus. Quando olhamos somente para o problema cresce. Mas quando nós olhamos para Deus, nós descobrimos que o problema tem tamanho, mas Deus não tem limite. Oh, aleluia! O problema pode até ter tamanho, mas mas o nosso Deus, o tamanho do nosso Deus não tem limite. E Deus está dizendo para você hoje, coloque nas minhas mãos, coloque a tua causa, coloque o teu problema, porque quando está na mão de Deus, o problema não vai crescer, o problema vai diminuir, o problema vai acabar, em nome de Jesus. Talvez hoje você esteja olhando para uma situação dizendo, meu Deus, não tem jeito. Mas Deus está dizendo, você está olhando no lugar errado. Olha para o alvo. Olha para o alvo. Olha para o céu. Olha para o Deus Todo-Poderoso.
O Deus que não mudou, o Deus que não falhou, o Deus que é o mesmo. Deus está dizendo: ei, filha, olhe para mim nesta manhã. Olhe para o trono. Olhe para o céu. Não olhe para o lugar errado. Não busque em pessoas. Olhe para o Deus que abriu o mar vermelho. Olhe para o Deus que sustentou Elias. Olhe para o Deus que fechou a boca dos leões. Olhe para Deus que levantou Lázaro. Olha para Deus que continue fazendo aquilo que ninguém consegue fazer. Aleluia! Olhe para Deus que continua fazendo aquilo que ninguém na terra consegue fazer. A palavra do Senhor vai dizer em Isaías 14, 27, que o que o Senhor determinou está determinado. E não há ninguém na terra que possa fazer a mão do Senhor voltar atrás, porque a mão do Senhor está estendida. E não há quem possa fazer esta mão voltar atrás. E o que Deus determinou para a tua vida, para a tua casa, para a tua história, para os teus negócios, está determinado. O seu problema pode ser grande para você, mas o seu Deus continua sendo maior. Ele é dono do céu, Ele é dono da terra. Ah, Senhor Deus dos nossos pais, Ele é grande, Ele é poderoso. E aqui está uma das partes mais emocionantes dessa oração. Segunda Crônicas, no capítulo 20, verso 12, diz: porque em nós não há força. E olha, essa oração é tremenda. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, Deus, os nossos olhos estão postos em ti. Que oração que Josafá fez? Que oração foi essa? Que sinceridade. Josafá, ele não fingiu saber. Ele disse: Senhor, eu não sei o que fazer. E talvez essa oração que alguém precisa fazer hoje. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu não sei como resolver esta situação. Senhor, eu não sei como essa situação vai terminar. Senhor, eu não sei como essa porta vai se abrir. Ah, Senhor, eu não sei como a minha família vai ser restaurada. Ah, Senhor, eu não sei. Senhor, eu não sei como vou vencer esta batalha. Mas diga como Josafá disse. Porém, Deus, os nossos olhos estão postos em ti. Oh, aleluia! Porque a fé não é dizer, eu sei o que fazer. Não. A fé não é você dizer o que você pode fazer. Às vezes a fé é dizer, eu não sei o que fazer, mas o meu Deus sabe. Eu não sei como vai ser, mas o meu Deus sabe. Aleluia! Eu não sei o como, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe. Eu não sei quando, mas Deus sabe. Eu não sei por onde, mas o Senhor, Ele sabe o caminho. Eu não sei como será, mas eu sei quem está comigo, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, a raiz de Davi. Deus responde quando a igreja busca, Deus responde quando mulheres buscam, Deus responde quando o povo busca. Enquanto Josafá e o povo estavam diante do Senhor, Deus deu e levantou uma palavra. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 15. E vamos tomar posse, igreja, nesta manhã. Deus diz assim, olha, não temais. O que é não temais? Josafá estava como? Com medo. E Deus disse assim, olha, não temais, não tenha medo.
E nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Pare por um momento nesta palavra e repita aí comigo: olha, a peleja não é vossa, mas é de Deus. A peleja não é nossa, a peleja é de Deus. A peleja não é vossa, mas é de Deus. Não significa que não haverá batalha. Significa que você não está sozinha nesta batalha. Você está com Deus. Não significa que você não fará nada. Significa que você não precisará vencer pela sua força, pelo próprio punho, pelo seu braço. Tem um hino que fala assim, ó, braço de ferro, punho de aço. Esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, muda decreto, faz o fim virar começo. Não manda recado, ele é o pregador. Oh, aleluia! Quando ele decide, ele faz. Quando ele decide, ele faz. E nessa manhã ele já está fazendo. Há batalhas que Deus não vai permitir que você vença sozinho. Porque se você vencesse sozinho, talvez você recebesse alguma glória. Mas quando Deus entra na peleja, depois que você vai olhar e vai dizer, só Deus poderia ter feito. Aleluia! E é esse Deus que está dizendo para você, ei, entra comigo na batalha. Entra comigo e tu verás o que eu vou realizar na tua vida. Quem aqui já passou por alguma situação em que está olhando para trás? Mas veja o que Deus já fez na tua vida. E você fala, ó, foi Deus que fez. Foi Deus quem fez. Quantas situações nós já passamos e sabemos que Deus fez. E nesta peleja aí que você está passando, Deus vai realizar. Foi Deus que abriu, foi Deus que sustentou, foi Deus quem guardou, foi Deus quem levantou, foi Deus quem trouxe provisão, foi Deus quem trouxe livramento, foi Deus quem sustentou a família. Não é assim, igreja? Foi Deus quem deu livramento, foi Deus quem sustentou minha casa, foi Deus, aleluia. Postai-vos, ficai em pé, ficai parado diante dele e comece a enxergar o livramento para a tua casa, para a tua história. Agora vem uma palavra que parece estranha. E Deus diz, postai-vos, ficai parados. Como assim ficar parado? Existe uma hora para lutar. E existe uma hora para agir. Existe uma hora para tomar decisões. Mas também existe uma hora em que Deus diz, pare de tentar resolver com as suas próprias mãos. Oh, aleluia! E deixe eu trabalhar. Deixe Deus trabalhar. Talvez alguém esteja cansado, oh meu Deus, porque está tentando controlar aquilo que só Deus pode controlar. Olha aí, Cristina, olha aí, igreja. Você está tentando controlar pessoas, controlar circunstâncias, controlar resultados, controlar o amanhã. E Deus está dizendo, ô filha, entrega. Ô minha filha, entregue. Há coisas que precisam ser colocadas no altar. Porque quando nós seguramos a situação em nossas mãos, nós não conseguimos colocá-la completamente nas mãos de Deus. Aleluia. Mas Josafá não ficou parado em desespero. Isso é muito importante. Ficar parado não significa ficar sem ter fé. Josafá, ele não ficou sentado reclamando, ele adorou. A Bíblia diz que Josafá designou cantores para louvar. Adore o nome dele. A irmã que cantou, existe o Deus no céu,
que a letra no papel não pode descrever. Adore, não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Oh, aleluia! Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová que está aqui nessa manhã, Deus de glória, Deus de vida, Ele está aqui nessa manhã. Aleluia, aleluia. Josafá designou cantores para louvarem ao Senhor. Imagine isso. O exército estava vindo, a ameaça era real, mas antes da vitória aparece o louvor e o louvor começou. Porque quem só louva depois da vitória, louva pelo que viu. Teu louvor da depreciação. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Cante louvores antes de receber a vitória. Porque quem só louva depois da vitória vai louvar pelo que já viu. Mas quem louva antes da vitória, louva pelo que acredita. Acredita hoje, igreja. Aleluia! O louvor de Josafá foi uma declaração de confiança. Era como se dissesse: eu ainda não vi a vitória, mas eu conheço o Deus que dá a vitória. Oh, aleluia! Aleluia! E a Bíblia diz que quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte de Seir. Olha isso. Enquanto eles adoravam, Deus pelejava. Aleluia! Enquanto eles louvavam, Deus trabalhava. Enquanto eles confiavam, Deus movia as circunstâncias. Talvez você não esteja vendo, mas Deus está trabalhando. Essa palavra é para alguém nessa manhã, inclusive para mim. Não confunda silêncio com ausência. Não confunda silêncio com ausência. Amém? Amém? Você não vê, mas ele vê. Você não sabe, mas ele sabe. Você não entende, mas ele entende. Você não consegue enxergar o caminho, mas já tem outro caminho preparado do outro lado da estrada. E Deus está pelejando. Deus está dizendo, Deus está respondendo. Confia em mim. Talvez você esteja então perguntando, Deus, como? E Deus esteja dizendo, confia em mim. Talvez você esteja dizendo, Senhor, eu não consigo mais, e Deus está falando. Então, deixe eu assumir a situação. Deixe eu assumir o controle. Deus, ele não precisava da sua força para produzir o milagre. Deus precisa da nossa força para produzir milagre? Josafá tinha um exército, ele era rei. Mas Deus não precisou da força do exército de Josafá. Deus precisava só da confiança do povo. E isso é poderoso, igreja. Porque às vezes pensamos, eu preciso ser mais forte. Eu preciso ter mais dinheiro. Eu preciso ter mais energia. E Deus está dizendo para você, você só precisa me conhecer. Você só precisa conhecer a minha glória. Você só precisa conhecer o meu poder. Você só precisa conhecer e saber que o meu recurso, que o teu recurso vem do céu. Deus pode fazer o sobrenatural. Deus pode fazer além do limite, o infinitamente mais. Porque o poder nunca esteve nos recursos, igreja. O poder nunca esteve na força do dinheiro. Olha, o poder nunca esteve em recursos. Deus está me dando isso agora, igreja. O poder está em Deus.
Davi tinha uma funda, Moisés tinha um cajado, Sansão tinha a queixada de jumento, a viúva tinha apenas um pouco de azeite, o menino tinha 5 pães e 2 peixes, e Josafá tinha uma multidão inimiga diante dele. Mas todos eles aprenderam a mesma coisa. Quando Deus está presente, aquilo que parece insuficiente torna-se instrumento para o impossível. Oh, aleluia! Hoje Deus quer mudar a situação. Talvez você tenha chegado até dizer, eu estou lutando. Mas Deus está dizendo, pare de lutar sozinho. Oh, Cristina, Deus está falando comigo. Pare de lutar sozinha. Talvez você esteja dizendo, eu preciso resolver. Deus está dizendo, é entregue. Não somente entregue. Talvez você tenha chegado dizendo, eu não sei o que fazer. Deus está dizendo, coloque seus olhos em mim. Coloque nas minhas mãos. Aleluia. Talvez eu tenha chegado aqui nesse reunião aqui chorando. Mas Deus quer que você saia daqui dizendo, eu não sei como será, mas eu sei quem eu confio. Eu não sei como será, mas eu sei em quem eu confio. A vitória começa, igreja, antes deles chegarem ao campo. E essa é uma das coisas mais lindas de 2 Crônicas 20. Quando o povo chegou no lugar da batalha, encontrou os inimigos já derrotados. Quando Josafá, com o povo, chegou no lugar da batalha, eles já encontraram os inimigos derrotados. Eles chegaram para lutar, mas Deus já tinha pelejado. Deus já pelejou a tua guerra. Deus diz para você nessa semana, nesse dia hoje, você pode estar tentando lutar, mas a peleja é minha. Isso significa que existem batalhas que você não está preparado para enfrentar amanhã, e Deus já está trabalhando hoje por você. Você está aí pensando, como vou enfrentar? E Deus está dizendo, quando você chegar lá, eu já estarei lá. Quando você chegar lá, eu já estarei lá. Aleluia. O Deus que já está hoje é o mesmo Deus que estará com você amanhã. O Deus que cuidou de você ontem, cuidará de você hoje, cuidará de você amanhã. E o Deus que cuidará de você amanhã já está lá, na circunstância e no problema, em nome de Jesus. Não deixe o medo decidir por você. Josafá sentiu medo, mas o medo não decidiu por ele. Ele decidiu buscar a Deus. Josafá sentiu medo, mas o medo não decidiu por ele, igreja. Essa é uma palavra importante. Não tome decisões definitivas em momentos de medo. Ore, espere, busque, consulte a palavra de Deus. Coloque os seus olhos no Senhor. Não vai dar errado. Não vai dar errado. Deus continua no controle. Coloque Deus no controle. O Senhor está contigo, amém? Eu quero encerrar aqui essa palavra, orando por você, na manhã deste dia. Amém? Que o Senhor te visite com o poder que há na glória dele. Que o céu se abra sobre a tua vida. Recalabás, serendecobanácia. O Senhor está dizendo, ei, filha, essa peleja não é tua. Essa peleja é minha. Amém? Soberano e eterno das nossas almas. Deus que é Deus em cima no céu. Deus que é Deus embaixo na terra. Deus que tem o controle de todas as coisas.
Deus que é o mesmo e não mudou. Senhor, eu não conheço as tuas filhas, ó Pai, mas o Senhor conhece o que cada uma tem passado, o que cada uma tem necessitado, ó Pai. Pai, na autoridade em que há no teu nome, Jesus Cristo, eu clamo a Ti nesta hora, meu Pai, que esta palavra, Espírito Santo, venha ser um bálsamo, venha ser um bálsamo, venha ser um bálsamo em cada coração, e que cada uma das minhas irmãs nessa manhã venha colocar diante de Ti as circunstâncias, os problemas que estão afligindo o coração, os medos, os anseios, mas Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma, meu Pai, as pelejas nas tuas mãos nesta manhã, que quando elas chegarem no local, na circunstância do problema, o Senhor já tenha pelejado, como o Senhor fez na vida de Josafá. Senhor, nós tomamos posse, nós declaramos cura, nós declaramos milagre, nós declaramos vitória sobre cada batalha, sobre cada lar, sobre cada família nesta manhã. Eu não conheço, Deus, as batalhas que essas mulheres têm vivido, mas nós conhecemos o Deus que não tem limite, o Deus que é grande, o Deus que pode, o Deus que faz. E o Deus que entrega vitória nessa manhã sobre cada família, sobre cada lar aqui representado, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.